Oi, boa noite. Bom, ou bom dia para quem vê num outro período, mas sejam bem-vindos a mais uma live pelo Centro Espírita Fraternidade de Luz, ou como nós chamamos carinhosamente, a Casinha. Já já vamos começar a conversar um pouquinho sobre o poder da fé, mas eu vou dar um tempinho para que o pessoal consiga entrar, acessar com calma e a gente já já começa. Aproveitar para compartilhar também, mas enquanto isso o pessoal vai entrando e já já a gente começa a conversar. Oi, Ale, boa noite. Oi, Joyce, boa noite. Quanto tempo? Maria Aparecida, olá, boa noite, bem-vinda. Compartilhei na minha página também. Olá, Clarice, boa noite. Pessoal, tô dando um tempinho para quem entrou agora, já já a gente começa, para que dê tempo do pessoal acessar. E vamos conversar sobre o poder da fé. Hoje em dia, nesses tempos, as notícias, as coisas estão um pouquinho complicadas, então acredito que seja importante a gente conversar sobre a fé. Ela, a meu ver, pelo menos, está mais necessária do que nunca. Oi, Nilza, boa noite, obrigada, querida. Oi, Wilson, boa noite, bem-vindo. Mais um pouquinho para a gente começar. Mais um tempo. Aproveitando, gente, quem não está habituado, alguns são colegas já, quem não está habituado, o Cefra, o Fraternidade de Luz, ele tem palestras também no fim de semana, então tem horários diferenciados, dá uma olhadinha, então sempre tem algum colega fazendo uma palestrinha online por enquanto. Depois, quem quiser conhecer nossa casinha, será muito bem-vindo, vão gostar com certeza. Passado toda essa fase, aí a gente pode dar um abraço pessoalmente. Oi, Regina, bem-vinda, querida, que saudade, quanto tempo? Gente, eu tô com saudade de dar abraço em tanta gente, tô em abstinência já. Mais um pouquinho. Acho que deu. Depois o pessoal vai pegando, fica gravado na página, tem como voltar, assistir, não tem problema, é tranquilo essa parte. Gente, da mesma forma que a gente faz no centro, nós sempre começamos com uma prece.
é uma forma da gente se colocar em sintonia, levar o pensamento a Deus, a Jesus. Então, vou seguir a mesma rotina, o mesmo esquema. Então, assim, serenando os nossos corações, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que envolve a cada um de nós carinhosamente, trazendo-nos aquilo que necessitamos para a nossa melhora, nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento e nos auxiliando a nos manter de mentes e corações abertas para que possamos absorver aquilo que se faça necessário a cada um da melhor forma possível. Que essas energias amorosas, Pai, cheguem ao lar, ao coração e às mentes de cada um, nos acompanhando agora e sempre. Que assim seja. Bom, oi Dani, boa noite. Bem-vinda, querida. Gente, o tema, poder da fé. Como eu comentei no início, acredito que seja muito importante falar de fé. Ao falar de fé, o que a gente lembra? Tem algumas passagens do Evangelho onde Jesus realiza curas e quando ele cura a pessoa, ele fala sempre alguma coisa. O quê? Vá e não peques mais, ou vá, não peques mais, a tua fé te salvou. Então, tem vários trechos no Evangelho onde a gente percebe isso. Por que Jesus curaria a pessoa, viraria para ela e falaria: a tua fé te salvou? Não foi ele que realizou a cura? Porque ele coloca a responsabilidade, digamos assim, na mão da pessoa. Foi a fé dela. Tipo, não fui eu, foi a tua fé. Por isso que eu acredito que seja tão importante. O que ele quis dizer? Ele tinha um magnetismo muito forte, um poder? Sim, mas independente disso, era necessário que houvesse uma recepção, que a pessoa estivesse numa mesma sintonia, por isso da importância da fé dela. Então, a pessoa tendo a fé, acreditando, ela faz esse vínculo, ela se coloca nessa sintonia e permitia que houvesse a cura. E ele deixa isso muito claro. Ele reafirma que foi a fé da pessoa que auxiliou. Esse trecho inicial, na outra palestra, eu coloquei uma mensagem, mas falei uma mensagem mais ou menos no fim. Hoje eu estou invertendo. Esse trecho que fala sobre a tua fé, peguei de um livro, vou mostrar aqui. Pão Nosso, gente, minha edição é bem antiga, tá? A capa atual deve ser mais moderninha. Mas é um livro do Emmanuel com Chico, que tem umas mensagens muito bonitinhas. Ele tem versículos do Evangelho e tem um comentário do Emmanuel. E esse que eu escolhi, que é o 113, posso postar depois, como eu fiz com o anterior, ele fala sobre a tua fé. Então, tem esse comentário de Jesus, onde ele fala da questão que a fé da pessoa propiciou a cura, auxiliou, e aí ele vai discorrendo sobre algumas situações onde a fé se faria presente, necessária. Onde, por exemplo, se você tem um navegante que está sem rumo, uma pessoa está lá, perdida, navegando, como ela consegue chegar em algum lugar? Primeiro, se ela não tiver força de vontade, persistência, se ela não se mobilizar, ela não chega a lugar nenhum, ela vai continuar perdida. Se ela parar lá no meio do mar onde ela esteja, chorar, ficar desesperada, morreu, como dizem, não dá, ela vai ficar lá, não vai chegar. Então, para que ela chegue em algum lugar, ela tem que ter uma crença, tem que persistir, tem que ter todo um movimento que faça com que ela encontre esse destino. Outro exemplo, uma pessoa que está doente, que está enferma, se ele desacredita dos medicamentos que ele está tomando, de um tratamento, enfim, daquilo que está sendo feito para que ele melhore, gente, ele melhora? Não, por quê? Porque ele está indo contra ele mesmo. Ele está colaborando com um processo que o deixa enfermo e não vai ajudar no processo de cura, porque ele está indo contra aquele medicamento ou aquele tratamento que está lá, por exemplo, para ajudar. Não pode, é justamente o contrário. Uma pessoa, por exemplo, que está desalentada, desacreditado. Lembrei de um desenho de antigamente, da hiena. Ó dia, ó vida, ó azar, quem é mais novo não vai saber do que eu estou falando. Mas enfim, ela pensava sempre negativamente, se colocava dessa forma.
Uma pessoa assim consegue cooperação para alguma coisa? Não. As pessoas que estão próximas, percebendo esse desalento, percebendo o não acreditar, o não achar que vai acontecer algo, alguém vai se mobilizar para ajudá-la? Não, ela não vai ter cooperação. Não porque ela talvez não teria condições de realizar, mas pela postura em que ela se encontra. Almas que estão vazias, pessoas que estão nesse desalento, sem nenhuma crença, sem nada, não vão ter felicidade, não vão encontrar. Por quê? Porque não estão indo em direção a ela. Então, sempre que eu me coloco numa posição de negatividade, de desalento, eu vou criar ao meu redor como se fosse uma zona amortecida. Aquilo está morto, está dormente. Então, eu fico paralisada na negação, no medo, na desesperança e não consigo me mexer para a solução. Fico lá. Aí é como se fosse, para ilustrar, uma areia movediça. Você fica lá parado, vai afundando. Então fica naquela situação, na negatividade. Não, não posso. Então eu preciso quebrar essa situação com uma postura diferente. Aí é onde entra a questão da fé. Então, na medida que eu tenho uma fé, que eu dou esse primeiro passo, que é como se fosse um voto de confiança, aí sim, aqueles que estão à minha volta, como alguns dizem, o universo conspira, aí as coisas se modificam para que algo diferente, positivo, efetivamente aconteça, para que aquilo tenha um outro sentido. Então, e essa era a mensagem inicial que eu queria pegar para ilustrar um pouquinho da fé. A partir disso, a gente pode refletir o quê? O que é fé? O que é fé? Como que a gente define? A gente pode definir a fé como uma certeza. Tipo, não é, eu acredito em, não, não é eu acredito. Porque eu acredito, o outro não acredita, é como se não existisse. Fica muito abstrato. Não, ela tem que ser uma certeza. Eu sei que Deus existe. Por exemplo, eu tenho certeza, é uma confiança. É essa fé que a gente precisa se desenvolver, precisa começar. E eu já dei uma dica, ela se desenvolve. Então, como que funciona? Dá para impor a fé? Eu vou lá e prescrevo para alguém, olha, você precisa ter tanto de fé. Posso até falar. Agora, se vai funcionar ou não é uma outra história. Então, não dá para eu prescrever. A pessoa vai adquirir essa fé. Por outro lado, ela é inata. Lá dentro de cada um, nós ansiamos por uma fé, por uma crença. Então, ela faz parte de todos os seres humanos. Digamos que ela é uma necessidade básica. Ela faz falta. Da mesma forma que as outras coisas que nós tanto necessitamos, que a gente precisa comer, precisa dormir, se cuidar, é muito importante. Mas ela também pode ser desenvolvida. Imposta, não. Não adianta. Mas desenvolvida, sim, desde que a pessoa queira e aceite. Ela pode ser vacilante, aquele acho que não. Ela tem que ser robusta. Ela também precisa ser ativa. Não, eu tenho fé. Tá, tenho fé, mas eu uso. Essa fé, ela faz parte do meu dia a dia, da minha vida? Porque tem pessoas que às vezes dizem que têm fé, praticam uma religião qualquer, seja ela qual for, ou frequentam, mas quando as coisas apertam, quando passa por um problema, por uma dificuldade, parece que a fé evaporou, sumiu. Aí questiona Deus, questiona tudo, se revolta. Não, não é fé. Então, não. A fé não vai permitir essa postura. Independente de todas as circunstâncias, ela vai estar lá, firme e forte, se mantendo. Na medida que a gente consegue desenvolver um pouquinho mais essa fé, que ela fica um pouco mais robusta, nós temos condições de fazer com que ela se faça mais presente em nossas vidas, com que ela esteja se manifestando. Como? Uma das provas da fé, por exemplo, é o magnetismo. Então, o que seria o magnetismo? Seria uma ação do homem sobre o fluido. O homem estaria dando um direcionamento
por uma energia e ele pode, por exemplo, se curar de alguma coisa, ou ele pode emanar essa energia, esse magnetismo para uma outra pessoa, através da oração, através de um passe, ou uma oração à distância. Então, isso é o magnetismo colocado em ação. Através do quê? Da fé, da nossa crença. Aí a gente consegue, com certeza, direcionar essas energias e mobilizar esse magnetismo. Ah, mas é abstrato esse magnetismo? Não, gente. A ciência lá atrás tinha muita dificuldade em ver algumas questões relacionadas à fé, oração e tudo mais. Mas isso está mudando. O foco começa a mudar. Tem vários trabalhos, várias pesquisas que já mostram que a fé influencia, sim, no processo de cura. Então, a pessoa lá em hospitais ou em determinadas situações, na medida que ela tem a fé, que ela acredita, que ela faz um tratamento, que ela passa por um processo específico, ela consegue se curar mais rápido do que outra que não passou. Não vou ficar citando exemplos porque hoje é mais rapidinho, mas tem várias. Se você colocar na internet fé e cura ou algo do gênero, você vai conseguir achar vários trabalhos. E tem alguns efetivamente científicos, onde mostram que quando a pessoa tem fé, quando ela ora, quando ela está acreditando, ela consegue mobilizar essa energia e propiciar uma melhora, uma cura nela mesma ou em outra pessoa, um processo à distância a qual ela esteja orando. Mas aí tem alguns irmãozinhos que podem, por exemplo, alegar que é efeito placebo, algo que não foi a fé. Tá, tem uma pesquisa legal, ela é bem antiga, que ela foi feita em ratinhos. Gente, antigamente fazia pesquisa em ratinhos, hoje isso tá diferente, mas na época do livro foi feito com ratinhos. Como que eles fizeram? Separaram 3 grupos de ratinhos. Um grupo, o que eles fizeram com os ratinhos? Fizeram um pequeno machucadinho na cabecinha do bichinho, em cima dele. Eles pegaram esses ratinhos e fizeram um machucado absolutamente igual nos 3 grupos, do mesmo jeito, no mesmo dia. Legal. E separaram os ratinhos. Um grupo, eles não fizeram nada, iam deixar que aquele machucado cicatrizasse naturalmente com o tempo. O outro grupo, o ratinho ia receber em posição de mãos o passe de um médium. E o terceiro grupo, os cientistas desconfiaram que a imposição de mãos, o calor das mãos, poderia agilizar o processo de cura. Então, eles pegaram, colocaram uma lâmpada exatamente com a mesma temperatura que a imposição de mãos estaria causando, digamos assim, pelo mesmo tempo da imposição de mãos. Então, um ratinho não fazia nada, um ganhou um passe e o outro o aquecimento, que seria imitando a imposição de mãos. O livro mostra fotos com o passar dos dias. No começo, os machucadinhos estavam todos iguais. No final da pesquisa, os ratinhos que receberam o passe cicatrizaram todos mais rápido. Os que não fizeram nada e os que receberam só a luzinha quente, a cicatrização estava seguindo o seu processo natural, mas mais lento do que aqueles que receberam passe. Dá para falar que pelo o ratinho foi autossugestão? Não, né? Então foi realmente a transmissão da energia. A fé, a boa vontade, a disposição da pessoa que estava lá influenciando o bichinho, dando passe no bichinho. Então, gente, se isso é possível com o bichinho, imagina o que a gente pode conseguir desenvolvendo essa fé com o nosso próprio corpo físico, com as dificuldades que nós encontramos. E ao longo da história nós vemos várias situações de pessoas que em momentos de perigo, em momentos extremos ou de grande dificuldade, desenvolvem uma força sobre-humana, conseguem conquistas que normalmente não seriam capazes. Isso tudo é obra da fé, dessa crença, dessa força que pode ser mobilizada. Então a gente percebe que a mente ela pode agir
no nosso corpo, não só na nossa mente, mas no nosso corpo e também fora dela, se exteriorizando. Nós somos espíritos, não estamos aqui só matéria, presos como se numa caixa. Não, a gente tem condição de expandir. E é importante aprendermos a usar isso, aprendermos a usar essa fé. Então, pegar essa energia, pegar essa vontade e usar onde? Consigo. Então, estamos temporariamente em casa, distanciamento. Eu preciso adoecer, preciso entrar em desespero. As pessoas, algumas estão adoecendo. Compreendo que não é fácil, mas eu não preciso. Então, qual é o pensamento? Ao invés de permitir um pensamento negativo, não. Eu vou acreditar que há um propósito para tudo, que há um porquê, que não tem nada de errado acontecendo, as coisas não estão perdidas, que Deus está sim no comando, que aquilo que hoje ocorre comigo e com os que estão à minha volta precisa ocorrer, que há um aprendizado e há uma lição que é positiva, não é negativa. Parece negativa quando a gente está dentro do problema, mas não é. É para vir um bem maior. Não sei qual hoje, posso não saber, mas é para vir algo positivo. É para o nosso bem. Então, acreditando nisso, mudando a sintonia para positividade, isso vai me ajudar, inclusive, a manter a minha imunidade. Eu consigo, através do pensamento, melhorar a imunidade no meu corpo físico. Por quê? Porque eu vou colocar energias positivas, porque eu vou me sintonizar com algo que é superior e receber essa energia direta. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se eu me ligar só no jornal, nas notícias, que sintonia que eu vou pegar? Como que eu vou vibrar positivamente? Ah, é para ficar alienado. Não é disso que eu estou falando. Você pode se informar. Eu falo do excesso. Ele é prejudicial. Então, eu preciso tomar cuidado em como está a minha sintonia. Se eu estou mantendo a fé, a crença e que tipo de energias eu estou bombardeando o meu corpo físico. Se é algo saudável, salutar, propício para um desenvolvimento, para algo legal, ou se é algo propício para um adoecer. Então, como eu vou descobrir isso? Olhando, analisando, observando como está essa fé. A fé não é para ser mantida só quando a gente vai num templo religioso, numa palestra, numa missa ou num templo, seja ele qual for. Nesses momentos é até mais fácil, ou quando tá tudo bem, a gente tá lá sem problema algum, nossa vida tá tranquila, tá todo mundo saudável, empregado, tá tudo bonitinho, a gente vai lá, reza, ou não, né? Alguns fogem quando tá tudo bem, mas não é só nesses momentos que é para eu ter fé, não é só quando eu acredito que está tudo certo. Então, quando ocorre algo de errado, é porque Deus fez o quê? Fechou o olho? Me esqueceu? Não. Então, aquilo que aparentemente eu acho errado é necessário. Não só é necessário, como é para o meu bem, não é para o meu mal. É difícil enxergar o lado positivo quando a gente está na tempestade, mas ela é sim necessária, e muito. E a gente precisa começar a enxergar esse lado. Para quê? Para viver de uma forma mais tranquila, mais consoladora ou menos pesada. Por quê? Porque a fé vai estar ali presente em nosso dia a dia, na nossa vida. Falando da questão da influência que nós temos no nosso corpo, não tem como não lembrar de um trabalho que é feito com moléculas de água, que é do Masaru Emoto. Ele fez uma pesquisa onde, resumindo bastante, ele congelava moléculas de água e colocava no equipamento e viu que elas congeladas formavam cristais. Legal. Aí ele quis verificar se havia como mudar, como interferir nessa água, nessa molécula de água. O que ele fez? Pegou lá, por exemplo, a aguinha num tubo de ensaio e colocou um grupo para dizer palavras negativas para a água. Tá? Quando ele congelou e colocou no equipamento, o que ele percebeu?
aquelas moléculas, aquela água que recebeu aqueles pensamentos negativos, aquelas palavras ruins, ofensivas, não formava mais aquele cristal bonito. Ela parecia distorcida, desestruturada. Por outro lado, ele fez o positivo também, colocou lá a aguinha, colocou o pessoal vibrando coisas positivas, falando tudo que era legal e formou o cristal. Fez o teste também com palavras, por exemplo, em um tubinho ele colocou lá Madre Teresa, no outro Hitler. O Madre Teresa formou um cristal lindo, único. O do Hitler formou um negócio meio redondo, não formou um cristal. Então, se a mente, eu estou resumindo bastante, o trabalho é muito mais complexo, gente, mas se foi percebido que uma palavra que direcionada, que é um pensamento direcionado, pode influenciar a água, seja num tubo de ensaio, seja numa garrafinha, pensemos o como a gente influencia o nosso corpo. A sua maior porcentagem é água. Então, quando a gente entra naquele esquema do pensamento negativo, da sintonia ruim, do achar tudo errado, ou como o exemplo que eu dei no início do enfermo descrente, do desalentado, daquele navegante que está sem rumo, se eu entrar nesse mesmo esquema, sem fé, sem esperança, eu vou cair, eu vou adoecer. Porque pelas energias que eu estou jogando no meu corpo, que vão se fixar em algum ponto e aquilo vai atrair um problema e uma doença. É inevitável. Mas não é que ela vem de fora. Eu me coloco aberto para que aquilo esteja acontecendo comigo. Por outro lado, quando eu aciono a fé, a crença, a certeza que nada nos ocorre por acaso, que há um porquê, que eu posso até não entender neste momento, nessa existência, mas quando eu entendo que há um porquê para as coisas, quando eu aciono esse botãozinho da fé, do acreditar que há esse porquê que vai melhorar, ou como todo mundo está falando, vai passar, aí muda. Aí eu tô ligando a fé, eu mudo meus pensamentos, eu mudo a energia e eu começo a vibrar amor. Eu vibro amor, eu vibro gratidão, eu vibro paz, ou seja, eu vou vibrar coisas positivas que vão me atrair o que é positivo. E isso vai fazer toda a diferença. Então, eu me coloco à disposição de receber aquilo que é benéfico, que é positivo. Aí eu consigo exercer essa fé, que é o que Jesus falou lá no começo, do a tua fé te salvou. Já que eu comentei um pouquinho sobre a questão da pandemia, por que que às vezes, por exemplo, a gente vê no noticiário, uma pessoa de 100 anos, não, teve uma de 102 anos, sobreviveu à doença. E por que que um de 16 partiu? Eu não estou dizendo que um é melhor ou pior, não é esse tipo de avaliação. O que eu quero dizer é que há um porquê e que a resposta não está aqui. Então, a gente precisa confiar. Não há uma fatalidade. Cada um tem a sua necessidade, tem o seu momento, tem o seu aprendizado. Então, acreditando que cada um tem o seu momento, tem o seu aprendizado, a gente precisa se entregar um pouquinho mais para Deus. Confiar no futuro. Confiar que seja lá o que for que nos aconteça, vai ser para o nosso melhor. Nunca para o pior, mas para o melhor. Eu tô vendo que entrou mais um pessoal aqui. Oi, Nilza, Aparecida, Luiz Fabiano, Neire, bem-vindos. E, gente, mas a gente tá quase chegando perto do finalzinho, para eu não me postergar muito, mas para terminar, eu pensei em terminar com uma mensagem de Paulo. É um trechinho que está em Romanos, o capítulo 1, versículo 17. Bem pequenininho. O justo viverá pela fé. Falei que era pequeno? O que Paulo quis dizer com isso? O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Bom,
Será que viver pela fé é eu frequentar um local, segunda a segunda? Será que eu tenho uma carteirinha de participação? Não, já sei. Eu me vestir de determinada forma ou ter determinado estereótipo? Gente, não. Quando ele fala de viver pela fé, eu não posso confundir isso com algo exterior, com uma forma de viver, com uma forma de vestir, um jeito de agir. Não é isso que ele quis dizer. Quando ele fala do viverá pela fé, ele quer dizer o quê? Viver de forma que eu sempre me lembre que Deus está presente na minha vida, que Ele faz parte de mim. Eu tenho uma certeza de que Deus existe, de que Ele está ali, que nada é por acaso. E essa certeza fará com que eu viva pela fé. Ou seja, a fé fará parte da minha vida em todos os momentos, sejam eles quais forem. Então, se eu estou num momento de tranquilidade, eu vou curtir aquilo, eu posso curtir, eu vou viver, vou comemorar, vai ter a festa, mas eu vou me lembrar que aquilo é passageiro, porque eu estou encarnada para um aprendizado. Não vou perder meu foco. Se eu estou num período ruim, eu também não vou achar que aquilo é para sempre, que eu estou sendo punida, que eu estou sendo castigado. Não. Eu vou manter a mesma fé. Tá ruim, mas vai passar. Tá ruim, mas é para o meu bem e vai vir algo muito melhor depois disso. Então, seja no momento bom ou ruim, eu mantenho a fé, eu mantenho o foco. E cada atitude, cada situação, tudo aquilo que eu fizer na minha vida, essa fé vai estar presente. Então, na medida que essa fé está presente, isso vai fazer com que eu enxergue o próximo, que eu seja solidária, que eu faça caridade, ou seja, a fé tem que ser ativa, ela tem que se mexer. Eu não posso querer tudo para mim, eu tenho que me mover com relação aos que estão à minha volta. Então, isso vai mudar a minha postura. Eu vou querer fazer algo errado se eu acredito que Deus está comigo, que Ele me acompanha. Oi, gente, que postura a gente vai ter com Ele acompanhando? É aquela história, quando o aluno tá lá, que o professor tá junto, ele tá bonitinho, quietinho. O professor sai, bagunça. Não. Com relação a Deus, a gente não pode fazer isso na nossa vida. Então, eu tenho que pensar que Ele está presente comigo o tempo todo e a minha postura tem que ser de acordo com essa presença, com essa fé, com essa crença. E isso vai fazer toda a diferença em tudo que eu vivo, seja positivo, seja negativo, porque nós vamos olhar, sentir com outros olhos. Bom, gente, eu tô me empolgando aqui com o tempo, mas essa era a mensagem que eu queria passar acerca da fé. Que possamos viver pela fé, que possamos permitir que ela se manifeste, que possamos combater todo e qualquer pensamento negativo, ruim. Não vamos deixar isso fazer parte, não. Vamos manter essa sintonia positiva, acreditar que vai passar, que é para o nosso bem, seja lá o que for que ocorra, conosco ou alguém próximo, isso é importante. Temos momentos de provações a enfrentar, mas ninguém está aqui por acaso. Estamos no lugar certo, no momento certo, porque é disso que nós precisamos. E é disso que a gente precisa para um mundo melhor e para sermos melhores. Então, que comecemos esse processo já olhando para dentro e trabalhando essa fé para que ela fique cada dia mais forte. Gente, é da mesma forma aqui no centro, vou fazer as preces de encerramento. Tem uma prece que a gente fala que é a fluidificação das águas. Então, quem quiser deixar uma garrafinha, um copinho, uma jarra de água, pode. Se hoje não deu tempo, tudo bem, mas nas próximas você pode preparar. Porque na medida que a gente faz essa sintonia, a gente atrai a espiritualidade amiga e eles vão sim fluidificar, colocar nessa água aquilo que a gente precisa para o nosso fortalecimento. A gente tem as vibrações, que é uma doação de amor que a gente faz, e o encerramento, uma explicaçãozinha rápida. Então vamos assim, serenando os nossos corações, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, gratos pela oportunidade bendita de orar, de fazer essa sintonia com esse nosso irmão querido, rogando que fluidifiquem as águas, colocando nelas os bálsamos que precisamos para encontrar um equilíbrio tanto físico quanto espiritual. Que possamos, Pai, receber os medicamentos que se façam necessários neste processo e possamos merecer
ajudar neste processo com a nossa fé para ter aquilo que buscamos. Que essas energias também sejam espalhadas pelo nosso lar, pelo ambiente onde estamos, ajudando a eliminar toda e qualquer energia negativa, fazendo, Pai, com que prevaleçam em nosso lar energias amorosas, benéficas e salutares que colaborem com o nosso desenvolvimento. Vamos aproveitar, já que tantas energias recebemos, para também doar, emanando pensamentos de amor, paz, saúde, equilíbrio aos irmãos que se encontram nas ruas com necessidades diversas, aos irmãos hospitalizados ou que sofrem em seus lares, que tenham, Pai, conforme o próprio merecimento, um alívio, um amparo para suas dores e sofrimentos. Vibramos também em especial pelos profissionais da área da saúde, para que fortalecidos e amparados consigam enfrentar da melhor forma possível essa situação e estejam fortes para não desistir e continuar esse trabalho de amor. Vibramos pelas casas que professam seu nome, para que fortalecidas a cada dia ajudem mais mentes e corações a encontrá-lo, Pai, através do nosso Mestre Jesus, aprimorando a sua fé. Enfim, imperfeitos que ainda somos, vibramos por nós mesmos e todos aqueles a quem amamos e rogamos que essas energias benditas envolvam a cada um de nós e aos nossos lares, não só por hoje, mas por todo e qualquer momento de nossas vidas. Que assim seja. Bom, pessoal, era essa a mensagem, que possamos manter esse poder da fé, manter essa conexão firmes e fortes sempre. E vai passar. Que o Pai nos acompanhe, nos ampara, nos proteja e muito obrigada pela companhia. Beijo, até!